Quando nós falamos de glicocorticoides, nós estamos falando de um dos hormônios mais poderosos dentro do nosso corpo. O glicocorticoide ele possui uma sinalização importantíssima para várias células do nosso corpo. Ele não está localizado apenas para a suprarrenal, para respostas cardiovasculares, para o sistema adrenérgico. As células do nosso corpo respondem aos glicocorticoides porque, lembra, a produção do cortisol ela vem de uma forma milenar dos nossos antecedentes dentro da espécie humana para a proteção do nosso corpo diante de uma situação de perigo. Portanto, todas as suas sinalizações são mecanismos de proteção durante a sua liberação. Então, imagina que esse cortisol ele era liberado durante, por exemplo, uma caça em que havia necessidade de correr, de se defender, em que havia mobilização de fontes energéticas, como carboidratos, aumento de frequência cardíaca, diminuição, por exemplo, de circulação para as extremidades e foco de circulação, por exemplo, no coração. Como esses sistemas funcionam? O que acontece é que, ao longo da evolução da espécie, nós temos liberação contínua de cortisol e uma série de outras questões estão relacionadas a isso dentro do século XXI. Lembrando que nós estamos falando de uma sinalização, mais uma vez, de proteção da espécie humana. Na gestação, isso não é diferente. A gestação humana evoluiu junto com a evolução da espécie na proteção para os seus efeitos do cortisol. O cortisol ele é um hormônio super importante, existe uma fisiologia, e eu quero muito que você entenda que existe um mecanismo intrínseco da placenta para a proteção do feto ao excesso de cortisol. Isso é feito por quê? A exposição ao cortisol determina sinalizações celulares que são importantes em mecanismos de defesa. No entanto, o feto, principalmente durante os 2 primeiros trimestres, não está preparado para essas sinalizações. Ele está ainda no momento de desenvolvimento e amadurecimento de uma série de sinalizações e, portanto, não deve ser exposto ao cortisol. Para isso, existe um mecanismo de proteção desenvolvido ao longo da espécie humana para a proteção do feto. Esse mecanismo é a produção da 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase 2, em que transforma o cortisol em cortisona, evitando assim a exposição do feto a este cortisol em excesso. Esse é um mecanismo protetor. Então existe uma resposta fisiológica. E quando existe uma resposta fisiológica, nós precisamos primeiro compreender o que é a resposta fisiológica durante o primeiro, segundo, terceiro trimestre, se existe relação com o parto e existe relação com o puerpério, existe relação com a pré-concepção. E o cortisol ele vai regular todas as etapas dentro da reprodução. E da gestação, mais uma vez, importantíssimo, porque a gente sabe que a placenta produz a 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase 2, que transforma cortisol em cortisona no mecanismo protetor para o feto. Na circulação materna, circula cortisol, existe uma barreira, vocês estão vendo aqui a 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase 2, esta é a barreira, existe um mecanismo de controle para que esse feto agora não seja exposto ao cortisol. Então essas moléculazinhas, esses círculozinhos brancos, eles são moléculas inativas de cortisol, a cortisona, que tem pouca ação e, portanto, não interferem no metabolismo celular. Este é um mecanismo de proteção fisiológica, poucas moléculas de cortisol ativo passam e esse é um mecanismo de proteção agora, nós temos o cortisol inativo. O que acontece quando nós prescrevemos um cortisol sintético, uma corticoide, que é uma molécula de corticoide sintética, é que essa molécula de corticoide agora consegue atravessar a placenta. Vocês estão vendo aqui o exemplo da dexametasona. Este é um trabalho publicado, a gente já sabe desses mecanismos há muito tempo. Este é um mecanismo fisiológico que nós já temos, nós profissionais de saúde que estudamos fisiologia da gestação, já temos conhecimento. Então a dexametasona, ela não sofre a ação da 11-beta e, portanto, ela atravessa essa barreira de proteção, entra na circulação sanguínea e agora é encontrada dentro do metabolismo fetal. Lembra, este feto não está preparado para as ações deste corticoide. Isto é uma situação de exceção. A dexametasona é um tratamento e, portanto, deve ser avaliada na sua prescrição, de acordo com os riscos e benefícios. Existem outras formas, eu só vou simplificar a ilustração C, e que existe uma queda e uma deficiência na ação da 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase. Isso vai acontecer principalmente durante ao longo da gestação, com a elevação de progesterona e o preparo deste feto para o parto, o que acontece de forma progressiva e programada. Isso não é uma situação à toa, nós não inferimos isso. À medida que a progesterona vai alterando ao final do parto, junto com outras sinalizações de esteroides e outras sinalizações moleculares, existe uma deficiência da 11-beta-hidroxisteroide, permitindo a passagem de cortisol
auxiliando o amadurecimento desse pulmão e amadurecimento de outros sistemas. Não é, mais uma vez, amadurecimento pulmonar foi como essa história começou. No entanto, nós sabemos que isso está relacionado ao sistema nervoso central, sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema imunológico. É fundamental que vocês se recordem que nós estamos falando do sistema imunológico também. E é o amadurecimento dos sistemas fetais, é o amadurecimento deste metabolismo como um todo que vai determinar então a saúde desse feto. Então existe uma deficiência programada fisiológica e existem deficiências relacionadas a uma série de outras questões. Então eu quero que você compreenda que nós já sabemos há muitos anos que existe um mecanismo de proteção placentária contra o cortisol, porque o cortisol, ao atravessar a barreira placentária, determina sinalizações moleculares que o feto não está pronto nem amadurecido para receber, e esse mecanismo de proteção é a 11-beta-hidroxisteroide desogenase 2, em que inativa o cortisol para uma molécula inativa, e que a dexametasona ou a betametasona, que é a molécula que nós utilizamos no Brasil, ela atravessa essa barreira e, portanto, ela é encontrada na circulação fetal em altas quantidades. Isso é importante que você saiba, porque ao prescrever uma medicação, você tem que saber qual é a ação que essa medicação está exercendo, não só no metabolismo materno, mas também no metabolismo fetal.